Olá! Sejam bem-vindos à aula 13 de pronúncia e vocabulário com Bruna Lewis. Então, vamos começar aqui com o nosso vocabulário da aula 13. Se você estiver acompanhando aí pela apostila, é bacana que você já consegue ver a grafia, né? A gramática das palavras e também consegue ver já o que significa elas, então acho que fica um pouco mais fácil. Se você estiver acompanhando aí pelo YouTube, já tem também, né, a legendinha, tudo gratuito, então é legal para você poder ver, lembrar, né, um pouco, ou gravar mais precisamente, que a grafia de algumas palavras não tem exatamente a ver com a forma que a gente pronuncia essa palavra. Então é sempre bom a gente tentar já ligar uma coisa com a outra. Então vamos lá. Na aula 5 a gente aprendeu o termo petit peu, né, que significa um pouquinho. Por que eu tô voltando nisso? Porque assim, peu é pouco, peu. Se eu falar, por exemplo, je suis un peu fatiguée, eu estou um pouco cansada. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, por exemplo. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Mais uma vez. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Aí, quando a gente adiciona o petit na frente, né, igual a gente aprendeu lá na aula 5, fica um petit peu, significa um pouquinho. Então, esse petit na frente da palavra, geralmente, é para colocar a palavra no diminutivo, né, para dizer que é um negocinho. Tipo assim, un petit gâteau. Un petit gâteau é um bolinho, né? Porque gâteau é bolo. Se eu falar, eu vou fazer um gâteau, eu vou fazer um bolo. Se eu falar, eu vou fazer um petit gâteau, eu vou fazer um bolinho. Que geralmente é pra falar realmente o tamanho, né, do bolo, no caso. Porque a gente pode falar, eu vou fazer um bolinho em português. Na verdade é um bolo normal, a gente só tá colocando no diminutivo. Igual se eu falar, por exemplo, um petit bebê, significa que é um bebê pequeno mesmo. Que não é, ai, que bebezinho bonitinho, e aí o bebê tem 6 quilos. Entendeu? Então a gente não usa igual, assim, no português, né? A gente coloca umas palavras... Quando a gente coloca a palavra, assim, no diminutivo em francês, realmente é porque faz sentido, né? Aquela palavra, tipo assim, o petit gâteau realmente é um bolinho, né? Se você for ver, o petit gâteau realmente é um mini bolinho, um bolinho bem pequeno. E aí a mesma coisa pro, deixa eu ver, le petit prince, né? O pequeno príncipe, le petit prince. Seria o príncipezinho, né? O príncipe pequeno, o pequeno príncipe, no caso, da forma que foi traduzido, porque ele é, de fato, pequeno. Que mais que a gente tem hoje? Comment dire. Comment dire é uma maneira, é uma dica aqui ótima para você que já está desenvolvendo algumas frases aí em francês e quer fazer essa pausa do tempo que você vai usar para falar a sua próxima frase. Então, você tá contando alguma coisa para alguém, je viens du Brésil, et puis là-bas, j'ai travaillé dans, comment dire... Então, esse comment dire é para você... É como se você estivesse falando, então, eu venho do Brasil, e lá no Brasil eu trabalhava com... como fala... Entendeu? Pra dar esse ar natural no seu francês. Tipo, eu trabalhava com... Aí você não lembra qual é a palavra. Aí você fala, como fala? Como dire? Faz esse ainda no fim, pra dar esse ar bem natural. Comment dire? Então, comment dire? É como dizer, né? Como dizer? Eu tava falando isso e tal. Como dizer... E aí, em seguida, você continua, se você lembrar da palavra. Se você não lembrar, você fala... sabe aquela profissão que você faz tal coisa? Como a gente fala? Comment dire ça en français? Você pode perguntar, né? Tipo, você segura uma caneta e fala... Comment dire ça en français? Como dizer isso em francês? Comment dire ça en français? Comment dire ça en français? Como dizer isso em francês? Então, você pode usar também para isso, o comment dire. Então, comment dire é como dizer. Comment dire. E aí, você pode usar tanto nessa expressão para você poder ter esse tempo, né? Tá falando uma frase, comment dire, para ter esse tempo de você lembrar a palavra e também a pessoa saber que você tá tentando lembrar uma palavra. É muito mais bonito do que você ficar assim,
Então, esse comment dire é uma maneira, né, de deixar um pouco mais natural. E também pode ser usado para você perguntar alguma coisa para alguém. Comment dire ça en français? E aí você mostra o que você quer saber. Mostra um sofá. Comment dire ça en français? Aí a pessoa vai te falar como que ela diz. Ou como se diz isso em francês. Então, comment dire ça en français? Deixa eu anotar aqui na apostila antes que eu esqueça. O que mais que a gente tem? Je peux avoir. Je peux avoir é igualzinho no inglês, quando você pergunta Can I have some water? Eu posso ter alguma água, né? Tipo assim, você tá num restaurante, eu posso ter alguma água? A gente não usa no português, então às vezes é difícil pra gente pensar que é assim que a gente vai pedir alguma coisa. Can I have some water? Em francês, desculpa, eu tô, né, tipo assim, inglês, francês, português. É que às vezes é mais fácil dar um exemplo direto em um idioma que é usado isso. Então, pra você que fala inglês, você vai pegar rapidinho. Em português a gente não diz, né? Tá no restaurante, eu posso ter água? Não. Mas em francês, sim. Então, você vai falar assim, tipo, você quer ter, sei lá, água. Je peux avoir de l'eau? S'il vous plaît. Não esquece que sempre tem que usar o s'il vous plaît. Hein? A gente aprendeu na aula 12. S'il vous plaît. Ou s'il te plaît, se for alguém, né, da sua família ali, alguém que você tem intimidade, um boy e tal, aí você pode usar o tu, né, no caso. S'il te plaît. Então, nesse caso aqui, je peux avoir. Je peux avoir. Esse peu, ele é parecido com o... Ele é parecido não, ele é a mesma pronúncia do peu de pouco. Então, ó, je suis un peu fatiguée. Eu estou um pouco cansada. Je peux avoir. É a mesma pronúncia. Tem uma letra a mais, mas essa que é o X, né, no caso, mas a gente não vai pronunciar. Então, esse peu é eu posso. Je peux avoir. Ai, Bruna, mas eu não vou me confundir com o posso, com o pouco? Não, né? Só você olhar a frase. Eu nunca vou falar je peux, eu estou um pouco. Eu pouco. Eu pouco. Não funciona. Então, se eu vou falar je peux, significa eu posso. E se eu falar je suis un peu fatiguée, aí eu sei que é um pouco cansada. Então, não confundir, né, essas duas palavrinhas. Je suis un peu fatiguée, un peu. E je peux avoir. Então, je peux avoir de l'eau. Je peux avoir de l'eau. L'eau é água, tá? L'eau. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Então, quando você está no restaurante, você pode pedir assim, dessa forma, alguma coisa que você quiser. Excusez-moi, je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Bem simples, né? Parece. Quando a gente tá lá, a gente panica. Mais uma palavra que não é usada em português e se usa em francês. Paniquer. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Significa eu entrei em pânico. É no passado, no caso. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Eu entrei em pânico. Quando eu estava fazendo esqui, eu usei bastante essa expressão, porque eu paniquei. De fato, eu entrei em pânico porque eu achei que eu ia morrer. Não façam isso em casa. Não façam isso na França, no caso. J'ai paniqué. Deixa eu ver o que a gente tem mais. A gente estava no comment, né? Comment dire. Então, a gente tem outras formas de usar o comment, que é como. Então, a gente tem, por exemplo, comment tu t'appelles, que é uma frase bem clássica e bem simples, que eu não abordei em outras aulas, que eu imagino que vocês já devam saber, mas a gente vai passar, quand même. Mesmo assim, a gente vai passar por aqui. Então, comment tu t'appelles? Você perguntando como alguém se chama. Comment tu t'appelles? Como é, né, de hábito, se você tá usando o tu, é porque você conhece a pessoa ou é uma criança, tá? Se você for falar com uma criança, você não usa o vous também, porque a criança não merece respeito. Aquelas... Não é por isso, é porque acho que eles consideram que o vous é só pra adultos mesmo, e criança você usa o tu, mesmo que você não conheça a criança, tá? Então, comment tu t'appelles? Você pode perguntar pra criança ou pra alguém que você já conheça, mas aí se você já conhece a pessoa, você não vai usar o tu. Depende, né? Porque assim, quando você sai com um cara, assim, uma moça, amorosamente, de aplicativos de encontro e tal,
você nunca, em nenhuma hipótese, você vai usar o vous, né? Tipo, imagina, você tá saindo num date no Brasil, aí você chega lá e fala: oi, a senhora gostaria de beber alguma coisa? Você não vai usar essa forma mais formal. Então, mesmo que você não conheça a pessoa nesse caso, é uma situação mais informal. Então, você vai usar o tu, tá bom? Então, é meio complexo, mas vocês vão pegar rapidinho. Então, vamos lá. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment ça s'appelle? Você pode usar também como isso se chama, né? Então, a gente viu comment dire ça en français? Como dizer isso em francês? E aí, a gente tem o comment ça s'appelle? Como isso se chama? Comment ça s'appelle? E aí, você pode adicionar o en français, né? Pra você saber que é a língua que você tá querendo saber. Mas você pode perguntar em outro idioma também, por exemplo. Comment ça s'appelle? Aí você aponta para um sofá. Comment ça s'appelle en anglais? Como isso se chama em inglês? Também pode ser usado. Comment ça s'appelle en anglais? Ou comment ça s'appelle en arabe? Em árabe, se você estiver falando com um árabe. Então, é bom para você perguntar como isso se chama em tal idioma. Comment ça s'appelle en français? Como isso se chama em francês? Em seguida, temos uma frase aqui meio perdida no meio. Eu gosto de fazer frases assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você aprende uma coisa de viagem, uma coisa de útil, uma coisa de restaurante, uma coisa de política, e aí não fica só o mesmo tema a aula toda. Eu prefiro fazer dessa forma, porque eu prefiro aprender dessa forma, né? Você enriquece o vocabulário. Então, aqui a gente tem uma frase do Tu vas voyager toute seule. A gente falou de voyager, né? Na última aula também, voyager pendant les vacances. E aqui, tu vas voyager. Tu vas voyager. Então, você vai viajar, mais uma vez usando o tu. Se você for usar o vous, atenção que o verbo, a conjugação tem que mudar, né? Você não vai colocar, tipo, aqui tá tu vas, você não vai colocar vous va. Isso não funciona. Então, vous allez, se for no vous, né? No caso do mais formal, vous allez voyager. Então, vou escrever também aqui, vous allez voyager, vous allez voyager toute seule, vous allez voyager toute seule, ou tu vas voyager toute seule. Então, tu vas, vous allez. Então, significa igual, né? Você vai. O vous também pode ser usado para vocês, tá? Então, se você estiver falando no plural, vous allez voyager. Vocês vão viajar, vous allez voyager. Então, tem sempre que olhar qual é o contexto da frase, porque se for no plural, por exemplo, eu não poderia colocar vous allez voyager toute seule, porque toute seule é singular. Então, enfim, tá ficando um pouco complicado, né, isso aqui. Vamos dar seguimento aqui na parte simples, senão vai confundir muito a cabeça de vocês. Então, vamos pensar só que tu vas é você vai, tu vas, isso a gente já aprendeu em outras aulas, né? Tu vas voyager. Toute seule significa sozinha. O seul, por si só, já é sozinha. Mas o seul você também pode usar para dizer única. Então, por exemplo, eu posso falar, eu sou a única filha dos meus pais. Je suis la seule fille de mes parents. Je suis la seule, para dizer a única, né? A sozinha, no caso, seria na tradução para o português, né? La seule seria a sozinha. Mas aqui, nesse caso, a gente está usando como a única, tá? E aí você também pode usar no masculino le seul. Le seul, o único. Le seul, o único. Então, je suis le seul... que frase a gente pode usar aqui? Je suis le seul qui se rendormi très tôt. Eu sou o único que dormiu cedo. Eu fui o único que dormiu cedo. Le seul. Então, le seul, la seule. Em seguida, nós temos... Então, aí nesse caso, toute seule significa sozinha, tá? Então, você vê, a gente tem o la seule para usar como a única
E toute seule, como sozinha. Seule também significa sozinha. Nossa, virou uma confusão esse episódio. Então, vamos lá. Seule é sozinha. Toute seule é completamente sozinha, seria. O toute seule seria tipo uma expressão para dizer, você vai viajar sozinha? Realmente, completamente sozinha? Toute seule. Mas você também pode perguntar, tu vas voyager seule? Vai viajar sozinha? É isso. E aí, se você quiser falar única, aí você tem que pôr o lá na frente. La seule. Então, eu fui a única. La seule. Então, acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Tu vas voyager seule? Ou tu vas voyager toute seule? Vai viajar sozinha? Ou la seule. Aí, je suis la seule fille dans ma classe, por exemplo. Eu sou a única menina na minha sala. Je suis la seule fille dans ma classe. Je suis la seule fille dans ma classe. Eu sou a única menina na minha classe. Ou se você for menino, je suis le seul garçon dans ma classe. Je suis le seul garçon dans ma classe. Eu sou o único menino, garçom, menino na minha sala, na minha classe. Tá? Então, se você quiser usar no sentido de a única, é lá na frente para feminino e le na frente para masculino. La seule, le seul. Ok? Espero que tenha ficado muito claro. Eu dei uma bagunçada aqui nas frases, mas enfim. Aí a gente tem aqui um pouco o vocabulário de economia, aquelas argent, que é dinheiro, argent. Então, se eu falar, por exemplo, combien d'argent? Quanto de dinheiro? Combien d'argent? Tu as combien d'argent? Você tem, lembra do tu as? A gente aprendeu também. Tu as para perguntar quanto, não, para perguntar se você tem. Por exemplo, tu as quel âge? Você tem quantos anos? Tu as quel âge? Quel âge? Quantos? Qual idade, né, no caso, na tradução? Você tem qual idade? Nesse caso aqui, tu as combien d'argent? Tu as combien d'argent? Você tem quanto de dinheiro? Combien d'argent? Argent. Então, argent é dinheiro. Pode ser dinheiro vivo, dinheiro na conta. Você tem quanto de dinheiro com você para você poder fazer essa viagem, por exemplo? Se for em dinheiro vivo, eles usam cash. Em cash. Algumas pessoas pronunciam cash. Eu acho que vem do inglês. E aí algumas pessoas, enfim, não sabem usar. Mas argent é dinheiro, tá? É a tradução literal de dinheiro. Aí a gente tem o poche, que é bolso. Porque é que às vezes eu leio umas notícias para poder pegar algum vocabulário específico de algum lugar e poder colocar aqui, porque acho interessante a gente saber um pouco de tudo. Eu uso bastante o vocabulário no meu dia a dia, de cuidar de criança, de babá e tal. Então, eu coloco bastante coisa em relação às crianças, em escola e tal. Mas é legal trazer um vocabulário também mais enriquecedor, né? Tipo, corruption, que é corrupção, bem simples. La politique, que é a política. A politique, política. Politique, la politique. Corruption, poche, que é bolso. Acho que eu nem falei qual que era a tradução de poche. Bolso. Então, ele colocou l'argent dans la poche, ou seja, dinheiro no bolso. L'argent dans la poche. Dans les poches, pode ser também nos bolsos. Les poches. Il a mis l'argent dans les poches. Ele colocou o dinheiro no bolso. Ou seja, c'est de la corruption. É a corrupção dans la politique. Na política. Deu pra brincar um pouquinho aqui. Então, tu as combien d'argent pour partir en vacances? Por exemplo, você tem quanto de dinheiro para sair de férias, né? No caso. E aí, a última palavra aqui que a gente vai usar é maintenant. Maintenant significa agora.
Eu sei que tem algumas pessoas que pronunciam, tipo, maintenant, enfim, depende muito do sotaque, né, de qual região da França a pessoa mora. Então, eu gosto muito de falar, quando eu tô falando em alguma palavra em francês, que assim como no Brasil, a gente tem algumas diferenciações de sotaque, né, de maneira de dizer. Igual no Brasil, se eu falar, tipo, se for a pessoa estiver aprendendo português com um paulista, vai aprender que é porta. Se estiver aprendendo com um carioca, vai aprender que é porta. Não sei imitar. Mas não significa que tá errado um ou outro, né? Só significa que essa pessoa vai ter um sotaque assim, um sotaque assado. Então, em Marseille, eles têm um sotaque bem mais aberto, assim. Eu não sei imitar, mas eles têm bem... Parece que eles são mais... Enquanto em outras regiões o pessoal fala mais rápido, por exemplo. O pessoal de Paris gosta de falar mais rápido. O pessoal que mora mais perto da Suíça, eles falam bem mais devagar, que dá pra você entender mais as palavras. Então, é isso. Eu pronuncio maintenant, significa agora. Então, maintenant, nous allons, agora nós vamos, maintenant, nous allons parler de la politique. Agora nós vamos falar de política, ou da política, no caso, de la politique. É isso, essa foi a aula de hoje. Vamos fazer aqui a nossa revisão. Não esquece de dar um like aí no nosso podcast, um comentário, compartilhar com alguém. Isso ajuda bastante o nosso crescimento. E aí também, quando cresce, melhora a qualidade do produto. Vamos lá, a gente tem o quê? Petit gâteau, né? Começamos falando por petit gâteau. Comment dire ça? Comment dire ça en français? Ou comment dire... Je suis un peu fatiguée, ou je peux avoir de l'eau, ou panique, ou j'ai paniqué, ou comment tu t'appelles, ou comment ça s'appelle. Tu vas voyager toute seule. Vous allez voyager toute seule. La seule, ou le seul, l'argent, poche, corruption, la politique. Tu as combien d'argent? Je vais partir en vacances. Maintenant. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Bisous, bisous. À bientôt.